Já. E aí, Yasmin? Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. E Boa você? Tudo certo? Tá ótimo, tá ótimo. Gente, esse é o Guilherme. Ele é o brasileiro Olá. que veio pedalando, gente. Eita. Peraí, deixa eu fechar a porta que meu cachorro fica aí. Vai lá, claro, imagina. Já fica aí se Não vou apresentando. sair, não. Tá. Ao vivo é assim mesmo, né? Bom. Cachorro surpreendeu aí, né? Então, gente, hoje eu vou entrevistar o Guilherme. Como eu falei, ele é um brasileiro que veio pedalando de São Luís e ele vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente, tá? Se você tá me assistindo do YouTube, não esquece já de clicar nesse botão pra dar like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo tipo esse. Então, eu vou começar com algumas perguntas que as pessoas me mandaram. Sim, sim, claro. Calma, no tempo que você quiser, tá bom? Então, a primeira pergunta foi como você decidiu que você queria fazer isso? Sim, essa é a pergunta mais comum, né? Então, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, Yasmin. É bacana ter esses espaços para compartilhar as histórias, porque como eu vou mostrar, né, o porquê que eu decidi isso, eu fui inspirado por uma pessoa que fez algo parecido e contou sua história. Então, eu acho bacana as pessoas seguirem compartilhando também, porque não significa que outra pessoa vai sair de bicicleta porque vai ver essa live hoje. Sim. Mas nem que seja, mas pode significar que sim, né? Pode Mas significar. nem que seja a pessoa passar a pensar algumas coisas de maneira diferente, ou então se questionar de alguma maneira. E então, eu tenho 14 meses que eu estou viajando, que eu saí de São Luís, como você disse, Uhum. e até, não sei, até 20 meses atrás, eu tinha a vida normal, né, digamos. Então, trabalhando, eu sou engenheiro de produção por formação, fiz 5 anos de carreira e trabalhando normal. Estudei, fiz mestrado, então aquela vida de todo mundo, digamos assim, né, de quase todo mundo da população, de Sim. acordar segunda a sexta trabalho. E eu gosto bastante da minha área, mas teve um momento que eu já não estava curtindo muito a rotina. Já tinham alguns meses que eu estava, como é que eu posso dizer, indo trabalhar, mas sem motivação. Então eu comecei a me questionar, tipo, uma pergunta bem simples, a perguntar o porquê que eu estava fazendo as coisas. E aí eu lembro que é uma coisa que eu tento levar para minha vida até hoje, até durante a viagem, de ter visto na biografia do Jobs, do Steve Jobs, que ele todo dia, né, ele contava que quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era levantar, né, tipo, segundo ele, se olhar no espelho e Uhum. perguntar se esse fosse o último dia da sua vida, ele gostaria de estar fazendo o que ele ia fazer esse dia. E quando a resposta era não, por muitos dias consecutivos, por semanas que seja, ele se questionava, fala, pô, por que que eu tô vivendo essa vida que eu tô fazendo, né? Então, claro que a gente pode até se questionar que o contexto dele é outro, né? Tipo, ele tá com uma empresa gigante, ele pode mudar, tá desenvolvendo um produto, muda para outra, enfim. Mas trazendo isso para minha vida, então eu comecei a me questionar de todo dia acordar e fazer algo que eu não estava curtindo. Então fui fazendo perguntas, tipo, por que que eu tô fazendo? Por que que eu tô fazendo isso? Passando, não sei, 8 horas trancado em um escritório, ele não estava mais curtindo a rotina. E começou assim. Então, depois de alguns meses, eu acho que eu estava nessa situação de essa insatisfação com minha rotina, eu decidi dar um tempo. Então, eu já tinha feito isso antes, que eu tinha outro emprego, eu trabalhava em uma consultoria, Uhum. e eu tinha morado no exterior por um ano, e junto nesse tempo era na Índia, então era um negócio bem diferente culturalmente, era um desafio muito grande. E justamente nesse último ano eu tinha terminado o mestrado, então foi um ano bem punk, assim, bem estressante. E depois desse ano eu pedi um tempo pro meu chefe e ele me apoiou. Então eu saí, eu viajei de mochila na América do Sul, eu vivi em Quito, eu estudei, aprendi espanhol. Então eu já tinha feito isso. Então em 2018 eu estava por um momento parecido e resolvi fazer de novo. Eu falei, pô, vou dar um tempo, mas eu não me sentia saindo do emprego que eu estava e tentando buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Uhum. Simplesmente porque eu não sabia o que eu queria. Então eu não queria engatar, tipo, por essa obrigação que a sociedade nos impõe, né? De ter uma. De não ter um tempo. Aham. Tipo, você não pode ter um tempo, você estudou, você não pode parar nenhum dia, né? Você tem que, não sei, seus pais investiram em sua educação, você tem que sair correndo como se o mundo estivesse acabando, tem que acumular tudo que você pode, tem que comprar casa, tem que comprar carro o mais cedo possível, senão você é um fracassado. E eu não tenho essa visão. Eu falei, pô, eu quero dar uma parada.
Então eu comecei meio que a juntar dinheiro, comecei a segurar os gastos nesse emprego que eu tava. E eu falei, eu vou terminar um ano de empresa e eu vou fazer outra coisa, que eu não sabia o que era. Então eu pensava em fazer um voluntariado, eu queria fazer uma coisa totalmente diferente, assim, da minha rotina. Uhum. Para repensar, questionar meus valores, o que eu penso da vida, não sei, o que eu busco da vida, não sei. Eu não sei nada disso ainda, tá? Mas era o que eu pensava. E aí, Tá. quando eu tava nesse processo, eu li um livro de uma pessoa que viajou em bicicleta, do Danilo Perrotti, que chama Homem Livre, que eu até recomendo, assim, é bem legal, que me fez questionar bastante coisa. Ele viajou 3 anos em bicicleta por 57 países. Eita. E foi a primeira vez que eu ouvi que era possível viajar em bicicleta. Então, até antes de ler esse livro, eu tenho 14 meses de viagem, até, não sei, 20 meses atrás, eu não tinha bicicleta, então, para te falar, para mostrar toda a visão, né? Então, eu li esse livro, minha cabeça, tipo, como abriu, assim. Eu lembro que nos primeiros dias, eu acordava de madrugada, assim, eu fiquei inquieto. Então, eu falei, caramba, tem gente que viaja em bicicleta, eu comecei a buscar mais informação, eu vi que tinha bastante gente que fazia, não é bastante, mas não é pouca gente como o pessoal pensa, assim. Então fui buscando mais informações, eu vi que tinha equipamentos para isso, de como levar bagagem, eu vi que como é que eu posso dizer, era um negócio real, não era uma loucura, tipo, é uma loucura um pouco, É eu só uma sei. loucura, mas é legal É, que então é possível. foi isso, Yasmin. Assim, para finalizar, quando eu vi, eu já estava planejando. Não sei, eu ia para a empresa já pensando, pô, se eu fosse sair em bicicleta, que rota eu faria? Era uma coisa que comecei a pensar. E como eu Uhum. tinha feito já do Equador até o Uruguai, eu conhecia já. Então eu falei, Uhum. se eu saísse daqui, eu não gostaria de passar pelos países que eu passei. Então eu vou para Colômbia, vou subir. Eu comecei a pensar, pouco a pouco eu fui vendo cronograma não, roteiro, provável roteiro. E Uhum. quando eu vi, eu não sei, eu cheguei num ponto da empresa, eu comuniquei meu chefe, falei, ó, vou sair no final do ano e tal. Falei com bastante antecedência e comecei a estruturar, tipo, eu vi que bicicleta comprar, comecei a pesquisar, foi basicamente isso, assim, e tô aqui. Então, aí eu morava, eu sou de São Luís do Maranhão e meus Uhum. pais, eu não morava lá, eu não moro lá desde 2010, 11, acredito. Então, eu voltei para São Luís porque meus pais estão morando lá e então era um lugar que eu podia estar, né, com tempo, planejando, finalizando o planejamento, porque eu não sabia nada. Então, o que eu preciso levar, coisas para cozinhar, para acampar. Então, eu comecei a pesquisar. Eu tive uns 3 meses de planejar antes de sair. Então, eu Uhum. fui para casa deles e contei isso para eles, que foi engraçado, mas eu não vou contar isso agora, como foi a reação deles, para encurtar, e saí de lá. E agora eu tô aqui em Dallas. Incrível, cara. Mas como eu vejo que você carrega muita coisa na sua bicicleta, inclusive, né? Você tem Sim. um aparato ali pra cozinhar, como é que é? Pra acampar, tudo tá ali na sua. Sim, a bicicleta é minha casa, né? Então, tudo que eu tenho de mais importante tá na bicicleta. Uhum. Então, eu tenho roupa é o que eu menos tenho. Todas as roupas que eu tenho são essas tipo dry fit esportivas, porque são leves, pode ficar bem dobrada e secam rápido. Então, tudo é pensado nisso, né? Sim. E então é roupa bastante pouco. Você não Tipo, compra em as lugares que você. calças, por exemplo, as calças que eu tenho são essas que podem ser bermudas também. Ah, sim. Eu tenho duas dessas, então já é uma maneira de ganhar um espaço, de não precisar levar calça e depois e bermuda também. Então é Uhum. roupa e como é que eu posso falar, um kit, digamos, de acampamento, né? Uhum. Com barraca, isolante térmico, que também ao mesmo tempo é um colchonete para dormir mais confortável no solo, né? Uhum. Coisas para cozinhar, então eu tenho uma estufa, né? Eu posso cozinhar, panelas, que mais? Não sei, de eletrônico eu levo um Kindle que eu gosto de ler, então eu tenho livros baixados, eu tô onde eu tiver, eu abro minha barraca e posso ler. E eu sempre levo também, depende de cada tramo, de que distância vai ser que eu planejo pedalar em cada dia, enfim, mas eu Uhum. levo comida também geralmente para uns 2 dias. Então, essas comidas que são fáceis de condicionar, arroz, não sei, carne de soja, que não tem data de validade, frutas, e é basicamente isso. É basicamente isso. Que aqui tem bastante volume, mas Uhum. principalmente as coisas de camping, que é a barraca, o isolante térmico, o resto são coisas pequenas que eu vou socando ali na bagagem e comida. Não tem muita coisa, não. E de repostos de bicicleta eu não levo também, Uhum. porque eu tenho um pneu,
que o pessoal, eu ganhei pneu de presente no caminho, então eu saí com um pneu reserva do Brasil e não utilizei, eu ainda tenho ele dobradinho lá. E o resto, eu tenho umas ferramentas básicas, um estojinho, que é um kit que eu consigo mexer em toda a bicicleta, mas eu não levo repostos de corrente, coroa, porque é impossível prever o que vai quebrar. E a chance é pouca de que quebre algo. Então, se algo acontecer, um problema que eu não consiga pedalar mais, eu tenho a opção de, não sei, pegar uma carona, pedir, por favor, me leve a tal lugar, que não aconteceu, de eu ter um problema na bicicleta que eu não conseguiria avançar. Eu já tive problema, que eu fui resolver, tipo, 300 quilômetros depois, uns 4 dias depois, que eu fui pedalando com a bicicleta com problema, porque ela ia mais lenta, mas eu conseguia seguir. Uhum. Então é basicamente isso, assim, o que eu levo de roupa, ferramentas básicas, camping, pouca coisa, assim, é o essencial. Porque qualquer coisinha que eu leve a mais é peso. Então, se eu eventualmente carregar uma coisa que eu não uso por uma semana, 2 semanas, já é uma coisa que eu passo a olhar ali, ó, você vai ficar na estrada em algum momento. Uhum. Verdade. É. Tá bastante no que você tá levando, né? Que é tudo que você tá carregando. É uma pergunta que veio na minha cabeça enquanto você estava falando da situação de ter barraca e tal, de acampar. Você já teve algum problema de acampar em algum lugar e aí te expulsarem, alguma coisa assim? É, não, não, na Não. verdade não. Eu sempre tento checar antes. Então, antes de armar a barraca, chegar aqui no México, na Barra Califórnia, por exemplo, que era um deserto. Então, eu passei uns 1.500 quilômetros numa área bem desértica, que tinha uns povoadinhos, e aí era se metendo assim em qualquer lugar. Talvez fosse um lugar que eu tinha menos que perguntar, Uhum. mas geralmente, se eu vou acampar em um local que eu acho que possa dar problema, eu tento perguntar para alguém, e se não tiver ninguém, tá, o jeito é se esconder mesmo. Tipo, acha um local aí, se enfia acha um local aí, se enfia o mais escondido possível, até por segurança. Então, às vezes, dependendo do local, é até melhor ninguém saber que você tá ali. Então, você tem que se esconder bem, e nunca ninguém chegou assim falando, galera, pode sair, tipo, chegar assim falando, sai daqui que você não pode estar aqui, não sei. Ainda Uhum. não aconteceu. Ah, que bom. É caro fazer esse tipo de mudança na sua vida, de sair pedalando por aí? Não, então, meus custos, assim, eu tive que comprar equipamentos, tudo, bicicletas, mas os equipamentos, para deixar claro, para não sei, desmotivar ninguém, minha Uhum. bicicleta, por exemplo, é uma bicicleta de montanha, nada é próprio para viagem. Não é de carbono, não sei, tem uns quadros aí todos mais técnicos, mais leves. O meu é tipo, acho que é de alumínio, é resistente, eu sei que não vai quebrar, não vai me deixar na mão. Mas não é nada assim, tipo, ele viaja com uma bicicleta de $3.000, não. Deve ser uns $300, acho, minha bicicleta. Uhum. E então, e meu custo diário médio é entre $4 e $5. Nossa. Porque é com comida. Então, o transporte sou eu, tipo, é minha perna, o meu motor, minha bicicleta. Uhum. E eu não gasto para dormir, é acampamento. Uhum. Então, o que mais que eu poderia gastar? É algum excesso que eu tiver, se eu for tomar uma cerveja, não sei o que, aí é de mim. Mas não é Uhum. nada que eu tenha que gastar. O meu gasto para viajar que eu preciso é entre $4 e $5, porque é comida para cozinhar. Aí, assim, um dia eu estiver cansado, de saco cheio, eu tô pedalando numa estrada, eu olho um restaurante, dá água na boca, eu sento e como. Acontece, óbvio. Sim. Aí eu gasto mais. Como também acontece de eu não gastar nada durante 3 dias seguidos, porque o pessoal vai te ajudando, me ajudando muito na rua. Não só comigo, mas acontece com muitos cicloviajantes, né? Com viajantes em bicicleta. O pessoal às vezes tipo, me para na estrada, para no acostamento, desce porque eles olham a bicicleta cheia de bagagem, com as bandeiras dos lugares de onde eu passei, e desce falando, caramba, de onde você vem com essa bicicleta? E eu falo, né, vem do Brasil. E isso eu tava na Guatemala, no México, tipo, longe o cara fica meio assim, até ele acreditar, tipo. E nessas conversas acaba gerando muitas interações. Então, muitas vezes o cara fala, você tá indo até onde hoje? Eu falo, vou até tal cidade. E ele fala, aí vem, você já tem lugar para ficar? Eu falo, não, vou acampar, ou vou nos bombeiros, na Cruz Vermelha, não sei onde seja, que eles também recebem, às vezes, quase sempre. Uhum. E aí o cara fala, não, pode chegar, eu moro em tal rua, e chega lá e fica na minha casa. Então isso acontece, tipo, aí geralmente me dá alimentação, às vezes acontece de me dar dinheiro, às vezes acontece de me dar alimentação enquanto esteja aí Uhum. e fazer quentinhas e lancheiras para eu levar na estrada. Então eu gasto $4, $5 ao dia, mas como eu te falei, eu posso passar dia sem gastar nada, posso ter dia que eu gaste um pouco mais, mas com $4 é possível.
Ai, que incrível. E qual foi o máximo que você pedalou num dia, por O exemplo? máximo foi 185 quilômetros. Quantas horas dá isso? Que eu não sou muito boa, hein? Então, nesse dia, para ser sincero assim também, era um dia que era plano, varia muito. Tipo, eu já pedalei o mínimo, foram 23 quilômetros, eu acho. Que era na Colômbia, uma montanha, uma subida. E tava por uma estradinha que eu saí da estrada, tipo, tava de saco cheio da estrada já. Eu Uhum. tava com outros viajantes nesse momento. A gente pegou uma estradinha, tipo, no meio do nada, assim, não passava carro. E era toda de pedra. E era uma subida. A Colômbia passa a Cordilheira dos Andes lá, né? Então a Aham. Colômbia é assim. Todo dia tem uma subida bem louca. E aí a gente empurrava muito a bicicleta para subir, porque não pegava tração por causa das pedras. Então já pedalei 23 e nesse dia de 185 era plano. E nos primeiros 80 quilômetros, tipo, o vento me ajudou. Então, e quantas horas você perguntou? Acredito que talvez umas 7 horas de pedal, 8 horas. Então, Caramba. foi o dia mais longo de distância, mas não o dia mais longo de tempo. Entendi. Que tem É, essas dificuldades, é. às vezes não. Isso, e quando eu falo 7 horas e meia, 8 horas, Yasmin, também não é assim diretão. Tipo, eu saio 7 da manhã, cheguei 7 da, não sei, 5 da tarde, 17 horas, 10 horas, digamos. Uhum. Porque eu vou tranquilo, eu paro para comer, às vezes paro para cozinhar, para descansar. Se eu olhar uma sombra, eu não tenho compromisso, né, para chegar. Sim. Então, se eu quiser parar onde eu estiver para tirar um cochilo na rua, eu posso fazer, entendeu? Tá, já. E você É, viaja, né? Que nem a Joyce tá é, perguntando. Então, é tudo no seu tempo, né? exatamente, exatamente. Mas assim, de pedal mesmo, é entre 4 horas, entre 8 7 horas, pedalando, Hum. realmente. E você conheceu na estrada outras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que você? Conheci. Então, a primeira vez foi em Medellín, na Colômbia, porque lá tem uma casa de ciclistas. Hum. E o que é isso, né? É um local que recebe o cicloviajante. Então, tem gente que já viajou em bicicleta, às vezes o cara tem uma oficina de bicicleta, e na oficina, eu fiquei, por exemplo, em Guadalajara, assim também, ele tem um espaço, na Guadalajara, por exemplo, é no segundo piso, que Uhum. ele tinha um quarto e tal, tem cozinha na casa, e as pessoas podem ficar aí, tipo, de graça, desculpa, Uhum. ajudando, né? Claro, assim, com bom senso, ajuda ali a fazer limpeza na casa, enfim, com o que fosse. Tem gente que sabe pintar, eu sou péssimo para essas coisas, mas ajuda, faz alguma grafite na casa e tal. Então, nessas casas de ciclistas, quando eu cheguei em Medellín, por exemplo, que tem uma muito conhecida, aí tinham outros, não sei, 8 pessoas mais viajando em bicicleta. E tinham franceses, uruguaios, argentino. E aí a gente vai conhecendo. Aí eu cheguei para passar 3 dias, fiquei tipo 2 semanas. E quando vai trocando ideia com o pessoal de caminho, de que caminho tomar, eu acabei saindo junto com o uruguai e o argentino. Uhum. Então, e é legal do que saiu desse encontro. Eu saí de Medellín, o uruguaio, ele já tinha vindo do norte, ele decidiu voltar um pouco com a gente, Ah, que a legal. gente se deu bem nós três. Então, ele viajou 2 semanas com a gente, e com o argentino, o Catriel, o uruguaio é o Diego Gervásio. Com o Catriel, eu viajei durante um mês, eu acho. E o interessante é que durante essas 2 semanas que ficamos nós três juntos, que a gente Uhum. fez Medellín, Bucaramanga, o Diego convenceu a gente a entrar na Venezuela. Então, quando eu saí do Brasil, a gente escuta a Venezuela nos noticiários e já fica em pânico, né? Eu saí do Brasil, eu vou pegar Colômbia, já pego Panamá, América Central e subo. E o Diego vinha de lá e ele contava a experiência dele. No final das contas, desse encontro, que eu conheci outros ciclistas, que a gente viajou junto durante 2 semanas, nós três, a Uhum. gente entrou na Venezuela, eu, Cato. Tipo, eu decidi entrar na Venezuela 2 dias antes de fazê-lo. Que a gente chegou em Bucaramanga, que já era a próxima fronteira, uns Uhum. 100 quilômetros talvez. Eram 50 e poucos quilômetros, mas era uma subida, assim, era um trecho de 2 dias. E aí saiu disso, assim, de conhecer, eu aprendi muito com eles. O Diego já levava 4 anos em bicicleta. O Catriel, 1 ano e 10 meses, se eu não me engano. Então, ele já tem mais manhas de onde buscar lugar para ficar. Hoje, que eu tenho 14 meses, eu Uhum. já estou muito mais macaco velho com isso. Então, eu já chego no lugar, já sei direto onde ir. Enfim, então eu pude aprender muito com eles. E também, e também é uma experiência diferente, compartilhar um momento, de chegar no local, acampar, trocar uma ideia, falar de esporte, não sei, do que quando você está sozinho, que é diferente. Você chega, fica sozinho. Eu, quando estou sozinho, geralmente eu busco conhecer mais pessoas no local que eu chegue. Eu chego, primeira parada é na praça principal da cidade. E principalmente esses povoados, interiores, e aí eu troco ideia. Ou então eu vou muito nos bombeiros quando eu estou sozinho. Porque eles recebem viajantes, eles geralmente deixam. E aí é legal conhecer, tipo, falar de cultura, falar do país, de esporte, de política. Então, é uma forma de conhecer pessoas. E quando eu viajava acompanhado, não, a gente era mais autossuficiente, digamos. Entendi. Entendi.
E uma pergunta que me fizeram, que eu fiquei em dúvida se eu faria pra você ou não, é em Sim, sim. relação a usar o banheiro. Você Sim, já tem sim, claro. tão inusitada ou alguma coisa que você possa contar pra gente? Claro, claro. Então, já deixei minhas marcas em algumas naturezas aí, né? Para É. falar de maneira mais direta possível. Então, como eu te falei, cada trecho é um trecho. Se eu passo dias acampando, como na Barra Califórnia, ali na parte de Tijuana, tem o estado da Califórnia na costa oeste dos Estados Unidos. A Uhum. Barra Califórnia é uma península que segue já no México, que ela segue, né? Então, é um deserto. E aí tocar já eram, não sei, 3 dias, assim, de não ver nada. Povoados de ir acampando, de eu carregar água para cozinhar, água para beber, tipo, 8 litros de água, comida para 3 dias. E aí, banheiro, corda. E uma coisa muito importante na bagagem, a mais importante de todas, até mais do que a bicicleta, é papel higiênico também, né? Sim. Então, e aí é assim. E aí, quando é povoados e tal, os bombeiros, como eu disse, te recebem e aí eles te deixam usar banheiro e geralmente tem chuveiro, tem às vezes tem água quente, inclusive. E já peguei bombeiros também que não tinha água. Tipo, acontece de tudo. Você tá nos Uhum. bombeiros, né? O cara fala, pode ficar tal. Aí eu pergunto, posso tomar banho? Eu falo, não, a gente não tem água. Ai, que Tipo, estranho. eles têm água de caminhão-pipa, mas não tem água, tipo, corrente. Que estranho. É, Bem, deixa eu ver mais alguma aqui. Eu tenho uma aqui que pode parecer meio repetitiva, mas é legal pra quem não tava aqui ainda, que é qual o primeiro passo pra quem quer fazer alguma coisa igual você quer fazer em relação ao planejamento? Qual o primeiro passo, assim? tá. Não, eu acho que o desapego, viu, Yasmin? Antes de planejar a viagem, você tem que estar muito seguro de que você quer fazer. Então, porque se você vai sair para fazer algo assim com dúvida, porque todo mundo vai te falar para você não fazer. Isso Uhum. aí é fato. Todo mundo vai botar medo em você, vai botar receio na sua cabeça. Você vai falar para os seus amigos, seu amigo mais chegado, ele vai te olhar assim, vai falar, caralho, mas tipo, você vai sair de São Luís, não tem espaço na BR, não tem acostamento, o cara vai fazer 20 perguntas, vai falar que você vai morrer em 2 dias, você vai ser assaltado e vai voltar a pé para casa em 3 dias. Então a primeira coisa é que você tem que estar muito seguro para fazer. Isso é a primeira coisa. Uhum. E desapego, igual eu falei. É uma viagem, no meu caso, falando especificamente em bicicleta, não é por comprar coisas, eu não visito locais turísticos, eu não. Para não gastar muito, não é o que eu busco conhecer culturas, conhecer pessoas locais. Então, tem que estar muito seguro do que você quer, porque você vai ouvir muita opinião contra. Eu ignoro, né? Tipo, a pessoa, eu sei que eu passei, eu sei porque eu tomei a decisão, eu sei que eu estou preparado para isso, eu sei que eu não posso saber tudo, tipo, que eu vou sair com um monte de dúvidas, isso é normal, porque eu já recebo muita mensagem, às vezes, de pessoas que pensam em fazer algo parecido, que elas querem todas as respostas possíveis. Um cara me falou, cara, eu quero fazer algo possível, parecido, viajar em bicicleta, mas eu não sei o que fazer. Ele mandou uma lista de 17 perguntas, e o que eu faço quando eu ficar doente? Eu falei, cara, você vai ficar, mas qual doença você vai ter? Tipo, e aonde você vai ficar? Tipo, é impossível você prever tudo, entendeu? Então você tem que sair com esse desapego e estar disposto a passar perrengues. Você vai ter problemas e você tem que entender que isso é parte da experiência, entendeu? É, você tem que estar muito seguro, acho que é a primeira coisa. Tipo, porque você vai passar por desafios desde a fase de planejamento, de contar para os seus amigos, contar para sua família. Você mesmo, eu lembro que o primeiro dia que eu saí de viagem era uma sensação estranhíssima. Tipo, eu senti uma liberdade gigante, mas ao mesmo tempo um receio. Falar, caramba, eu vou chegar. Eu cheguei na cidade de Pinheiro, e aí, tipo, onde eu vou? Hoje eu te falei, né? Eu chego, vou na pracinha, eu chego, vou nos bombeiros, direto. Mas a primeira vez eu não tinha ideia. Tipo, eu saí, cara, eu falei, caramba, onde eu vou chegar? Tipo, o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Sim. Então, mas é óbvio que isso acontecer. Tipo, eu não posso esperar eu ter todas as respostas do mundo, Uhum. porque eu não vou ter, é impossível, é impossível. Então, o que você vai fazer quando a bicicleta quebrar? O que eu vou fazer? Cara, qual vai ser o problema que eu vou ter? Que peça que vai quebrar? Onde eu vou estar? Tipo, se você começa a prever todas as possibilidades de dar problema, aí você vai ter que viajar com 3 caminhões, tipo, de Sim. bagagens, entendeu? E perde todo o propósito, né? Exatamente, exatamente. Exato, tipo, como você falou, os problemas são parte da jornada. Então, Uhum. em resumo, é isso. O que eu diria é, primeiro, você estar totalmente seguro para encarar, para ouvir muita coisa e ainda assim seguir. Tem que ter muita determinada, tem que estar determinado a fazer isso. Uhum. Uma pergunta também que fizeram, que é meio bobinha. Você já teve cãibra pedalando assim por Ô, muito? vixe, Maria. Tipo, eu como muita banana, muita fruta. Minha Aham. alimentação é boa. Tipo, eu como bastante fruta, porque meu corpo é meu combustível, né?
Então eu Sim. não posso vacilar. Mas eu lembro que as primeiras câimbras que eu tive bem sérias eu treinar quando eu estava em São Luís, que eu falei que eu planejei a viagem, Uhum. eu comecei a pedalar aí. Então eu fiquei na casa dos meus pais por 2, 3 meses e eu pedalei, eu saía para pedalar no início 10 quilômetros. Tipo, teve um dia que eu pedalei 7 quilômetros e voltei que eu tava cansado. E hoje eu já pedalei 185, igual eu te falei. Então, quando eu comecei a viagem, eu já tava fazendo 80 quilômetros e me sentindo bem. Não Uhum. tava me sentindo cansado, só que sem peso, né? Então, mas era tudo plano. São Luís é uma cidade, é uma ilha, né? Então, pedalava próximo à praia. Era tranquilo. Então, a parte no Brasil era tudo plano, a parte que eu pedalei. Quando eu cheguei na Colômbia, eu conheci o tal dos Andes, né? E aí começou. Todo dia eu olhava para cima. É uma subida que você olha a estrada lá em cima, você não olha a estrada. Mas você começa a fazer zigue-zague e vai subindo. Aí você olha lá em cima, você vê o que você acha que é um caminhão passando. Aí passa alguns minutos, esse caminhão passa por você na estrada, ele tá descendo. Você fala, Uhum. caramba, velho, tipo, eu vou ter que chegar lá em cima. Sei Então, lá. aí eu tive cãibra. Tipo, eu não tava preparado para isso fisicamente. Uhum. Então eu lembro que na primeira vez que eu tive cãibra, isso é muito marcante para mim, porque foi uma experiência séria. Eu Sim. tava indo de Zipaquirá para Barbosa, eu acho, na Colômbia. E aí faltavam uns 15 quilômetros de subida, uma subida infernal, assim, e eu comecei a ter câmera. Faltavam 15 quilômetros de subida. E aí eu pedalava, a perna parava. E aí eu parava, alongava, eu falava, caramba, e faltava 15 quilômetros. Tipo, e eu cansado, porque fora a subida tem altitude. Uhum. Então eu já cheguei a pedalar mais de 4.000 metros de altitude. Então o ar não vem. Eu cansado, a respiração já não vinha muito, dando cãibra na perna e falo, caramba, caramba. Mas assim, eu vou no meu ritmo. Era cedo ainda. Eu gosto de sair muito cedo, de pedalar cedo por causa disso. Então eu não pego o sol de, de quando tá mais quente. E eu também, qualquer imprevisto, fura pneu, eu consigo resolver com calma, eu não tenho que me apavorar, tipo, pô, tá escurecendo e tal. Então, essa situação da câimbra foi isso. A primeira vez que eu comecei a ter câimbra, assim, que era uma subida, eu falei, caramba, será que eu chego? Mas ainda tinha muito tempo de sol, de dia claro. Eu fui com câimbra mesmo, parava, pedalava, dava câimbra, alongava, Uhum. parava para respirar. Tipo, foi na marra. Não tem... O interessante é que não tem o que fazer. Tipo, eu tô no meio da estrada de bicicleta, se vira, tipo. E é o que eu tô disposto a fazer, né? Respondendo a pergunta passada, a determinação. É parte da experiência, tipo, eu tenho que me virar e tenho que resolver. Mas já tive câimbra assim algumas vezes. Hoje muito menos. Sim. E você já chegou a ver algum animal selvagem pelo caminho? Porque você É o vai. mais. Eu já vi muitas placas, então, de que tem onça, aquelas placas que, tipo, com o desenho do animal. Já vi Aham. de serpentes, né? De cobras, de onça. Pô, bastante. Bastante, bastante, bastante. Mas ver assim ao vivo foi cobra. Uhum. Não Você vi. vai para Colorado quando você continuar subindo ou você vai para algum outro estado? Eu não sei, né? Então, antes eu tava indo pro Alasca, só que aí eu tive tipo, eu não consegui cruzar a fronteira no México por terra porque ela tá parcialmente fechada devido ao corona e tal, todo esse tema. E como eu fiquei quase 3 meses parado no México, eu ficou tarde. Então, para chegar até o Alasca, tem que ser até máximo, tem julho até máximo agosto, que é quando o pessoal fala que está pedalável, senão já Uhum. começa a ficar muito frio. Então eu tive que mudar totalmente. Então eu cheguei aí no Texas faz uma semana que eu estou nos Estados Unidos. Eu não devo ir para o Colorado, é mais no centro, né? Então a minha cabeça agora é que eu sempre mudo. Eu pego a estrada, eu conheço alguém me convida para um lugar, eu mudo a estrada, eu mudo o roteiro e tal. Mas o que eu penso agora eu tenho um amigo de infância, o Leonardo, né? Aham. O famoso albino, lá em Nova York. Eu gostaria de chegar lá. E eu Uhum. tenho conhecidos em Toronto, então é o que eu estou pensando no momento seria isso. Eu sair aqui do Texas, passando em New Orleans, pela costa leste, não sei, Washington provavelmente, e direção a Nova York. É o que eu estou pensando no momento. Entendi. Você primeiro queria ir pro Alasca, mas como vai ficar muito frio, você decidiu mudar para Nova York. Falando que Nova É, York tá bastante frio, não agora, né? Lógico, mas no inverno. mas só que, tipo, Nova York acho que vai ser frio talvez um pouco mais adiante do que agosto, entendeu? Que Alasca, agosto, É já tá engraçado tenso. agosto, porque agosto aqui ainda tá verãozão aqui no Texas, né? 100 graus. Exato. Então, onde eu tava no México, no deserto, já tava começando a fazer. Todo dia fazia 44 e 45 graus à tarde. Todo Uhum. dia não, mas tava picos de 44, 45, mas todo dia tava fazendo 42 e tal. E é mais ou menos
latitude daqui, do Texas. Então é um clima parecido. E aí o pessoal falava, ah, relaxa que tá só começando. Tipo, vai bater 50 graus agosto. Então, Isso. exato, vai ser mais confortável para mim, de questão de clima e de ser possível eu pedalar a Costa Leste agora. Uhum. Entendi. É... Ih, tinha uma pergunta na minha cabeça, mas fugiu. Peraí. Vai lá. Em relação a, por exemplo, você vai passando por países e tal, provavelmente você passa por algumas imigrações, né, vindo de outros países, não sei se só aqui nos Estados Unidos, porque na América eu acho que tem um pouquinho, é um pouquinho mais aberto, né? Mas tem alguns países que você ainda assim passa por algum tipo de imigração. Quando você chega e fala que você vai pedalar e tal, você chega falando assim pro agente, vou pedalar, meu plano é esse e tal, quando eles te perguntam, como é que é geralmente que você... Sim. Então, todas as fronteiras que eu passei, eu não, deixa eu pensar bem para falar, mas eu não tive problema. Porque cruzar por terra, eu tenho a impressão de que é muito mais tranquilo do que fronteira por aeroporto. E eu chegando com a bicicleta, eu não conto. Tipo, eu não chego pro cara. Geralmente eu falo o mínimo possível, né? Eu não gosto de. Como é que eu posso falar? Eu acho que se você ficar falando muito, o cara pode até interpretar errado, né? Pô, esse cara quer tentar dar muita explicação, não sei. Então Aham. eu chego, entrego meu passaporte lá, se o cara quiser me perguntar alguma coisa, ele faz. E geralmente foi isso. Geralmente o cara vai fazendo pergunta, falar quanto tempo você quer ficar no país, qual é a sua rota, qual é o seu destino. Porque geralmente quem viaja de ônibus, avião, tem um destino fixo, né? Eu vou visitar o Dallas por Uhum. 3 dias, depois eu vou para Nova York por 7 dias e tomo um voo para o Brasil. E eu não tenho ideia. E aí sim eu menciono. Aí eu falo pro cara, não, eu tô viajando em bicicleta. Aí beleza. Tipo, Frase- então assim, os caras são muito flexíveis e recebem muito bem o viajante de bicicleta. Eu já ouvi isso de outro. Claro que, pô, um a cada 100 deve ter um problema, Uhum. mas eles geralmente não enchem o saco. Então, e tem dois tipos de imigração que eu passei. Uma é que depende do edifício, né, de onde é, mas Uhum. tem algumas que eu tô falando com o agente imigratório e tô me segurando minha bicicleta aqui do lado. Então, quando eu tô chegando, o cara já vê, fala, caramba, você vem de bicicleta do Brasil e tal. Aí já foi muito mais fácil, o cara já carimba o passaporte enquanto vai fazendo perguntas, mas parece uma live aqui com você. O cara vai perguntando por onde você passou, ele fica curioso. Tipo, o Ah, cara não acredita, fica curioso, chama outros agentes. Esse cara vem do Brasil de bicicleta e tal. Tipo, virou evento da imigração. uhum. E aconteceu outras vezes no México, que eu tive que deixar a bicicleta fora. Entrei, e o pessoal fala que o México, por terra, é uma fronteira um pouco chatinha. Então, eu já ouvi histórias de gente que entra e os seus caras estão entrando por terra de carro, o cara quer dar, tipo, 7 dias de distância no país, porque eles... Eu já ouvi falar que eles querem dinheiro a mais, eles são meio chatos com isso e já aconteceu de não deixar entrar, assim, eu já ouvi gente, alguns relatos. Então, no México, eu deixei a bicicleta fora, fui andando a pé, e o cara foi fazendo um monte de perguntas, onde você vai e tal, e eu esqueci de falar que eu tava de bicicleta, pra ser sincero. Eu tava Uhum. vindo pedalando, né, tipo, sol quente na cabeça, eu só queria sair dali. E aí eu fui dando, o cara fazendo um monte de perguntas, onde você vai? Eu falei, Chetumal e tal. Vou pra Chetumal, na primeira cidade que eu ia. Uhum. Ele depois foi fazendo um monte de perguntas, aí eu lembrei. Eu falei, não, eu viajo de bicicleta, tá ali fora. Aí o cara, tipo, foi e carimbou. Não fui Uhum. mais nenhuma pergunta. Então a bicicleta, como é que eu posso falar? Ela é um atestado, assim, que abre bastante portas e até de imigração, de imigrações também. Na verdade, o seu interesse é viajar, conhecer, enfim, ter todo esse, né, Isso, isso. Então, experiência. na Venezuela, história rápida, Uhum. com todo esse momento e tal, quando eu entrei lá, nossa, os caras, mesma coisa, juntou um monte de gente perguntando da viagem e tal, e aí os caras só demoraram um pouco que eles foram checar se brasileiros necessitavam de visto para entrar no país, que deve ter muito tempo que não passava um brasileiro na fronteira, né? Cruzar a ponte da Colômbia com a Venezuela. Tipo, tem milhões de pessoas cruzando no sentido contrário, vem um brasileiro de bicicleta no sentido contrário, entrando no país. Os caras, tipo, muita gente me alertando, velho, o que você tá fazendo entrando no país, não entra, não tem comida, não sei o que, os caras tocando terror. E os agentes fizeram perguntas da viagem, eu mostrei fotos para eles, eles queriam ver, enquanto checavam se eu precisava de visto ou não. Eu sabia que não precisava, mas, enfim, eles tinham que confirmar. E é isso. Legal. Você tem interesse em viajar de bicicleta, por exemplo, pela Europa, pela Ásia? Sim, quando eu saí, eu não tinha destino, ainda não tenho. Então eu saí com o T do México como norte. Eu Uhum. saí, eu vou rumo ao México, porque assim, eu não tenho roteiro, mas pô, é legal ter pelo menos um norte, né? Tipo, saber que direção eu virar na estrada. Então eu vou rumo ao México, vou pegar a Colômbia, vou sair subindo a América Central. Mas eu não sabia se eu chegaria no México, se a viagem duraria um dia, se eu Uhum. gostaria, se duraria 2 dias, 3 dias, um mês, 3 anos.
Então eu saí, e quando eu fui avançando, gostando muito da experiência, avançando pela América Central, que o México foi ficando próximo, eu fui pensando, caramba, acho que eu quero seguir. E eu tinha o visto americano já, né? Eu nunca vim para os Estados Unidos antes, mas eu já tinha tirado há quase 10 anos. E Uhum. tá quase até vencendo, inclusive. Tipo, eu vim nos finalmente. Eu falei, pô, acho que eu vou aproveitar que eu tenho visto. E foi quando eu mudei a bússola pro Alasca. Eu falei, cara, eu já tô aqui, o Alasca já parece até perto. Tipo, tava Uhum. longe pra caramba, né? Mas já de onde eu vinha. E aí agora, então eu gostaria de seguir viajando. Talvez um ano mais, não sei. E o que eu tenho na minha cabeça, voar para algum lugar da Europa e ir pedalando no sentido Ásia. Sentido China. China é o novo norte. Se eu chego ou não, eu não sei. Mas é um norte. Se eu vou chegar em Portugal, vou viajar só em Portugal e vou parar, vou chegar na Espanha e parar, eu não sei. Mas eu gostaria de voar para a Europa em algum momento depois de conhecer Estados Unidos, Canadá, Uhum. provavelmente início do ano que vem. E de aí pedalar sentido China, sentido Irã, Oriente Médio, eu não sei. Entendi. Nossa, muito bacana. Essa história é realmente muito inspiradora. É, você tem algum canal que você queira divulgar? Queira fazer divulgação aí na live? Que eu vou botar no YouTube depois. Não, eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, né? Roteiro Zero. Eu Uhum. sempre gostei de publicar muito no Instagram, porque eu gosto de escrever. E quando você vai pedalando sozinho, né? Eu tenho muito tempo para pensar. Tipo, é uma meditação também, né? Não deixa de ser. Então, eu gosto de escrever. Às vezes eu paro para pedalar, de pedalar na estrada para escrever coisas que eu penso e tal, coisas que eu quero reler depois. Uhum. Então, vídeos eu não fazia. Quando eu fiquei parado devido a essa pandemia agora, que eu falei, vou tentar fazer. E eu fiz contando umas histórias da viagem. Umas histórias bem interessantes que eu vivi, tipo, de conhecer um irmão numa cidade. Ele tinha perdido contato com o irmão dele na cidade vizinha há 6 meses que eles não se falavam. Então eu fui lá, levei o contato dele pro irmão dele, porque ele tinha perdido o celular. E Uhum. fiquei hospedado na casa do irmão dele, eu vi eles fazendo uma chamada um com o outro, foi bem legal. E eu conto essa história mostrando as imagens da viagem. Então, é o mesmo nome mesmo, Roteiro Zero, Tá no bom. YouTube. Então, eu vou encerrar aqui a entrevista, então, gente. Muito obrigada, Guilherme, pela oportunidade de entrevistar você. Adorei sua história. Tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas aqui, mesmo que não seja a pedalar, que Sim, seja sim. questionar se eles estão fazendo realmente ser aquilo que, né, que traz paz para o seu coração, enfim, se está fazendo aquilo que é a sua vocação, ou se você só está vivendo, né? Quer dizer, Sim, se você... exato, exato. Estar vivo é mais. Sobreviver é mais do que estar vivo, né? Não sei. É Isso, mais do que respirar, né? Digamos. sim. Foi ótimo, muito obrigada de novo. Vou dar uma encerrada aqui, então. E espero que você corra tudo bem em toda a sua viagem, que você chegue onde você quer chegar, que você consiga chegar até o Alasca ou, enfim, a China. Sim, E sim, sim. muita sorte para você, tá bom? Valeu, Yasmin, brigadão. Então, só uma mensagem final, que eu acho que é isso que você falou, que eu falo às vezes com amigos, o pessoal que segue na rotina ainda do dia a dia, trabalhando, assim, digamos, com uma rotina que não gostam, e eu falo com eles, às vezes, o pessoal fala, tô de saco cheio e tal, e levam anos vivendo assim, né? Às vezes o cara chega com 50 anos de idade, 70 anos de idade, e fala, caramba, poderia ter tomado... Por que eu fiz isso, né? Tipo, eu nunca parei na minha vida para pensar por que eu tava fazendo isso, se eu, é por dinheiro, é por comprar uma casa, é comprar um carro, mas é o que você realmente quer. Você já questionou se esses valores esses valores que a sociedade em que você está valorizam é o que você realmente valoriza também? Uhum. Então, só isso, só se questione. Não precisa sair de bicicleta, mas pergunte por quê. Mas pergunte por quê. Então, acho que é a mensagem que eu gostaria de passar e que é o que eu tenho tentado passar ao longo da viagem também. E valeu, Yasmin. Obrigado. Valeu pelo espaço. É isso, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.